Boa noite para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus queridos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre o milênio. Quem reinará com Cristo no milênio? E onde será o milênio? Nós vamos trabalhar basicamente estas duas perguntas. Quem reinará com Cristo no milênio? E onde será o milênio? São duas perguntas importantes. Qual povo reinará com Cristo no milênio e onde será o milênio? O milênio será no céu ou será na terra? Qual será o estado da terra durante o milênio? Ou seja, como estará a terra durante os 1000 anos do reino de Cristo, ou do reinado de Cristo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu vou ler aqui para vocês Apocalipse capítulo 20 e versículos 4 a 6. Bom, para início de conversa eu quero lhe dizer que eu defendo a interpretação literal para o milênio. Bom, já deixo bem claro o seguinte, que eu entendo, a partir da leitura do livro do Apocalipse, que o capítulo 20 de Apocalipse ele fala de 1000 anos literais, ok? 1000 anos literais. Nós não vamos trabalhar aqui a teoria amilenista, não, nós vamos trabalhar apenas a visão milenista ou pré-milenista. E dentro desta visão pré-milenista, nós vamos trabalhar várias visões dentro do pré-milenismo. Mas já fica logo bem claro aqui para você que eu defendo a interpretação literal de 1000 anos do reinado de Cristo. O que nós vamos trabalhar aqui é quem reinará com Cristo durante 1000 anos e onde será o milênio? Será no céu ou será na terra? Pois bem, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20 e versículo 4 em diante. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Como eu falei para vocês, eu faço parte de uma escola chamada Futurismo Pré-Milenismo. Ok? Então, de acordo com os futuristas e pré-milenistas, certo? Nós temos aqui 1000 anos literais. Então, volta a pergunta. Quem reinará com Cristo durante 1000 anos? E onde será o milênio? Vamos começar aqui com a teoria bem... Ela não é tão divulgada, mas ela é uma teoria que ela foi defendida por um grande erudito, um grande hebraísta, um grande helenista, chamado R.H. Charles. Então, de acordo com Charles, apenas os mártires, apenas aqueles que morrerem na grande tribulação, que serão vítimas da atrocidade do anticristo, apenas eles, e somente eles, ressuscitarão para reinarem com Cristo durante 1000 anos. De acordo ainda com R.H. Charles, o versículo 5, quando diz, os restantes mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, por restantes mortos, entenda-se aqui, mortos de todos os tempos, tanto justos como injustos. Então, a segunda ressurreição, ou os restantes mortos, por assim dizer,
os restantes mortos seria exatamente os mortos de todos os tempos, incluindo justos e injustos, e quando eles se levantarão depois dos 1000 anos. Então, esta é a teoria de R.H. Charles. Bom, a partir daqui, o que nós vamos completar é o seguinte: já de acordo com a teoria de R.H. Charles, já fica logo bem definido que o milênio será aqui na Terra. Quem reinará com Cristo aqui na Terra? Apenas os mártires. Apenas os mártires reinarão aqui na Terra por 1000 anos. Sobre quem? Sobre as nações. Ok? Sobre as nações. Então vamos lá. A partir daqui eu estabeleço esta pergunta: será que realmente o livro do Apocalipse, repito, será que realmente o livro do Apocalipse, ou por que não dizer o vidente João, o autor do Apocalipse, será que quando ele aqui descreve o que nós acabamos de ler em Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, será que realmente ele está dizendo de forma absoluta que somente os mártires ressuscitarão? Será que nós podemos realmente confirmar esta teoria à luz do livro do Apocalipse, que somente os mártires ressuscitarão e reinarão com Cristo aqui na Terra sobre as nações por 1000 anos? Bom, é isso que nós vamos descobrir. Vou fazer uma análise sem preconceito, sem ranço teológico, ok? Vamos começar, ok. Vamos começar aqui vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 2 e verso 7. É o que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Prestai bem atenção. A mensagem que se segue é dita para as igrejas. Ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda que esta mensagem aqui ao vencedor esteja na carta à igreja em Éfeso, todavia a mensagem que nós vamos ler, ela serve não só para a igreja em Éfeso, mas para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, que nós temos uma promessa ao vencedor. E quem é aqui o vencedor? Quem é aqui o vencedor? Vamos lá. Primeiro nós temos que deixar bem claro o seguinte: o livro do Apocalipse, de acordo com a maioria dos intérpretes, a começar dos pais da igreja, eles dizem, a maioria dos pais da igreja, esta é a posição majoritária do cristianismo. Então eles vão dizer que o livro do Apocalipse foi escrito ali nos dias do imperador Domiciano, o segundo perseguidor da igreja. O primeiro foi Nero, ok? Que perseguiu a igreja entre os anos 64 a 68. E o segundo perseguidor da igreja, que foi um imperador romano, foi Domiciano, que reinou entre os anos 81 a 95 ou 96 DC, depois de Cristo, certo? Então, a maioria dos estudiosos, eles dizem que o livro do Apocalipse foi escrito em um período de perseguição. Perseguição esta desferida contra a igreja. Então, para muitos intérpretes, o que nós, por exemplo, os mártires que nós contemplamos aqui nas páginas do livro do Apocalipse, a besta perseguindo os santos, aí diz respeito ou tem a ver com um período de perseguição contra a igreja. Então, de acordo com muitos intérpretes, o livro do Apocalipse foi escrito no período da perseguição domitiana contra a igreja, certo? Claro que dentro desta questão, quando foi escrito o livro do Apocalipse, há aqueles que dizem que o livro do Apocalipse foi escrito nos dias de Nero, entre os anos 64 a 68 depois de Cristo. Ok? Aqueles. Bom, aqui pelo menos eu quero me posicionar sobre isso. Não foi escrito, certo? O livro do Apocalipse, ele não foi, definitivamente, ele não foi escrito
ali antes da queda de Jerusalém. Embora possamos encontrar fragmentos anteriores à queda de Jerusalém, ok? Algumas cenas, elas são anteriores à queda de Jerusalém, todavia, quem escreveu o livro do Apocalipse, ele escreveu após a queda de Jerusalém. Mas não foi nos dias de Nero. Ok, queridos? Não foi. Então vamos lá. O certo é que as evidências internas do livro nos mostram que o livro foi sim escrito em um período de perseguição. De perseguição, certo? Então por que eu fiz essa introdução? Para que você entenda o seguinte, ó. Quando o autor sagrado diz, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor aqui? Ora, no contexto aqui, espera-se que o autor tenha em mente os mártires, pelo menos à primeira vista, em primeira mão, principalmente o autor, quando ele diz ao vencedor, ele tem em mente aqui o vencedor mártir, aquele que vencerá o anticristo, aquele que vencerá a besta, aquele que vencerá a grande Babilônia, aquele que vencerá em meio às grandes perseguições. Então, o vencedor aqui é um cristão, e diga-se de passagem, os mártires, ao vencedor, ou seja, aos mártires, aqueles que hão de ser martirizados, que hão de passar pela grande tribulação, a partir da visão do autor sagrado, o que ele diz? Ó, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui eu quero lhe dizer logo uma coisa, o livro do Apocalipse ele é cheio de símbolos, ele é rico em figura de linguagens, metáforas. Então o que nós temos aqui não é uma árvore literal, certo? O que nós temos aqui não é uma árvore literal, mas esta árvore da vida aqui, ela representa a vida eterna. O que Jesus Cristo aqui está prometendo para aquele que vencer, aquele que perseverar, que aguentar as perseguições, que vencer o anticristo, que vencer a grande Babilônia, que vencer o sistema iníquo anticristão, a promessa para o vencedor é que, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso de Deus aqui é o mundo vindouro. O paraíso de Deus aqui é a nova terra, é a vida eterna. Então, alimentar-se da árvore da vida significa tomar posse da vida eterna. Significa herdar a vida eterna. Ok, queridos? E aqui começa a minha pergunta. Vamos partir desse princípio, que João tem em mente principalmente os mártires. Quando ele diz ao vencedor, ele tem principalmente em vista os mártires. Agora, a questão é o seguinte. Será que apenas os mártires se alimentarão da árvore da vida? Será que apenas os mártires se alimentarão da árvore da vida? E por que eu estou fazendo esta pergunta? Bom, porque de acordo com a teoria de R.H. Charles e de outros teólogos, né, pelo menos lá para Apocalipse 20, ele vai dizer, ou eles vão dizer, que apenas os mártires ressuscitarão para reinarem com Cristo 1000 anos. Então, estamos trazendo, voltando aqui a esta promessa, a primeira promessa que nós temos aqui, ó, ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ok, estamos vendo aqui os mártires, mas será que somente os mártires se alimentarão da árvore da vida? Não. Aqui eu lhe digo com toda certeza, até que você me prove, ao contrário, eu estou aberto a um diálogo, certo? Mas até que me convençam do contrário, esta promessa aqui, ela não é feita apenas ao grupo dos mártires. Embora esteja o autor pensando principalmente nos mártires, mas quem é que se alimentará da árvore da vida? Ou seja, quem é que herdará a vida eterna? Todos os santos de todos os tempos. Obviamente que o autor tem em mente aqui os destinatários do livro do Apocalipse, mas isso não serve apenas para aqueles que enfrentarão a besta.
o anticristo, ok? Então vamos continuar aqui, Apocalipse 2:10, ó. O que é que diz? Ó? Não temas as coisas que tens de sofrer. Ó, aqui nós temos uma mensagem para onde? Carta à igreja de Esmirna. Aqui já é uma outra igreja. Ó. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres expostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias, ou seja, uma tribulação breve, passageira. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Mais uma vez nós temos aqui uma promessa ou uma palavra dirigida especialmente aos mártires. Ó. Ser fiel até a morte. Morte de quê? Morte de mártir. E dar-te-ei a coroa da vida. Ora, eu já falei que a árvore da vida representa a vida eterna. Coroa da vida também é um símbolo que representa a vida eterna. Coroa de quê? Coroa da vida eterna. Não devemos pensar aqui numa coroa literal. Ok? Aqui é um simbolismo, aqui é uma figura de linguagem. Então, dar-te-ei a coroa da vida. O que ele está dizendo? Dar-te-ei a vida eterna. E para quem é esta promessa aqui? Será que é apenas para os mártires? Será que é apenas para a igreja de Esmirna? Vamos lá, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repito, a promessa aqui ela está escrita na carta à igreja de Esmirna. Mas eu quero lhe dizer que quem é que ganhará a coroa da vida? Não somente os cristãos perseguidos, que passarão por uma perseguição de 10 dias da igreja de Esmirna, mas todos os cristãos, em todas as 7 igrejas da Ásia. E volte a 2000 anos atrás, eu estou falando de cristãos há 2000 anos atrás. Todos os cristãos, os destinatários originais do livro do Apocalipse, todos eles, todos aqueles que vencerem, todos, e dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, eles ganharão a coroa da vida, a vida eterna, ok? E vamos lá, e para quem é que a mensagem é dirigida mesmo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Ó, tudo que o autor vai falar, principalmente daqui para frente, ainda que a promessa esteja na carta à igreja de Esmirna, todavia, esta promessa aqui, bem como a que eu acabei de ler agora, ela serve para todos os cristãos e para todas as igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aí aqui vai a minha pergunta, será que apenas os cristãos da igreja de Esmirna não sofrerão o dano da segunda morte? Não. Todos os cristãos, todos aqueles que vencerem, todos aqueles que forem fiéis até o fim, eles não sofrerão o dano da segunda morte. Ok? Então, por aqui a gente vê que as promessas de vida eterna, elas não se destinam apenas aos mártires. Prestai bem atenção, ainda que o autor tenha em mente de primeira mão ou em primeira mão o grupo dos mártires, todavia nós não podemos ver nestas promessas de vida eterna uma promessa destinada apenas para os mártires. É bem verdade que o livro do Apocalipse ele é até chamado por alguns como o manual dos mártires. E eu concordo. Por quê? Porque quem é focalizado, principalmente no livro do Apocalipse, os santos são mártires. Mas isso não quer dizer que apenas eles ganharão a vida eterna. E isso também não significa que apenas eles ressuscitarão para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Pelo menos é isso que eu defendo, respeitando a posição de Charles e de outros grandes eruditos, mas, por outro lado, também nós temos muitos grandes eruditos, bem como a maioria esmagadora dos intérpretes da igreja, que são pré-milenistas. Eles entendem que não somente o grupo dos mártires, mas todos os cristãos de todas as épocas, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, incluindo os mártires, eles se levantarão para reinarem com Cristo durante 1000 anos. E aqui eu já apresento aqui onde será este reinado de Cristo durante 1000 anos. Aqui na Terra. Lembra que no início eu fiz a pergunta,
quem reinará com Cristo e onde será o reinado de Cristo? Ora, quem reinará com Cristo será apenas os mártires? Eu já estou defendendo aqui a tese que não apenas os mártires, embora a mensagem seja dirigida em primeira mão para os mártires, todavia não apenas os mártires. E onde a igreja reinará com Cristo? Aqui na terra. Isto vai ficar mais evidente ainda. Então vamos aqui para a outra passagem. Versículo 11. Não, já li, né? Agora vamos para o versículo 17. O que diz aqui, ó? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ó, quem tem, aqui nós já temos uma mensagem dirigida à igreja de Pérgamo, carta à igreja em Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que a mensagem aqui, ela não é apenas para Pérgamo, mas para as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Este maná aqui, é óbvio que a referência aqui é o maná que caiu ali no deserto por 40 anos. Mas, mais uma vez, assim como a coroa da vida não é uma coroa literal, certo? E assim como a árvore da vida não é algo literal que os salvos comerão, e assim como a coroa da vida não é literal, da mesma forma, o maná escondido aqui não é um alimento literal. O maná escondido aqui, e por que o autor usou o maná escondido? Ora, de acordo com Hebreus 9:4, dentro da arca estava a vara que floresceu de Arão. Estava o que mais? Dentro da arca estava as tábuas dos 10 mandamentos e o que mais? E um vaso de ouro contendo o maná. Daí, de acordo com essa tradição, é que o autor diz, ó, dar-lhe-ei do maná escondido. Escondido onde? Dentro do vaso de ouro. O vaso de ouro estava onde? De acordo com Hebreus 9:4, dentro da arca da aliança. Mas este maná aqui, ele não deve ser entendido de forma literal. O maná aqui, a referência aqui ao maná, sim, ao maná que é o deserto, é isso que o autor tem em mente. Mas a referência ao maná aqui nós devemos ver como uma simbologia, como uma figura de linguagem. O maná aqui, ele representa também o que? A vida eterna, a salvação. O que o autor está dizendo é o seguinte, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ora, todas essas coisas aqui nós não precisamos ver de forma literal, queridos. Principalmente a questão do maná. O maná aqui representa a vida eterna em Cristo Jesus. Lembra-te de que o próprio Cristo diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quando Cristo falou isso, ele estava se referindo, ele estava trazendo à memória de seus ouvintes o maná que caiu ali nos dias de Moisés. Mas ele disse, não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu. Mas sim, meu Pai, eu sou o pão verdadeiro que caiu do céu. Então, este maná aqui é a vida eterna em Cristo Jesus, ok? E agora eu pergunto, será que apenas os mártires se alimentarão do maná escondido? Será? Não. Esta promessa aqui de vida eterna, representada pelo maná, ela é uma promessa destinada a todos os salvos. A promessa aqui ela está inserida na carta à igreja em Pérgamo. A promessa aqui ela foi dirigida para os cristãos de Pérgamo. Mas será que apenas os cristãos de Pérgamo se alimentarão do maná? Obviamente que não. Então, se o maná, ou seja, a vida eterna representada no maná, é destinada para todos os salvos e não apenas para os mártires, a nossa pergunta é, será que realmente quando João ali no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, ele fala dos decapitados e vi a alma daqueles que foram decapitados
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram, bem como não adorar a besta nem a sua imagem, não receber o sinal do seu nome, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Será que o autor sagrado, ali em Apocalipse 24, 20, versículo 4, realmente ele está dizendo para nós, considerando tudo isso, que apenas os mártires ressuscitarão para reinar com Cristo 1000 anos? Bom, vamos continuar aqui a nossa busca. Versículo 26 a 28. O que diz aqui? Vamos aqui. Versículos 26 a 28. Aqui nós temos a mensagem à igreja de Tiatira. O que nós vamos ler aqui nos versículos 26 a 28, capítulo 2, está dentro da carta à igreja de Tiatira. Certo? Então, aqui é uma promessa para os cristãos de Tiatira. Como nós já estamos dizendo, a promessa, embora ela esteja aqui registrada, a igreja de Tiatira, todavia, o que nós vamos ler aqui não se destina apenas aos cristãos de Tiatira, mas a todos os cristãos nas 7 igrejas, e as 7 igrejas representam toda a igreja de Cristo. Vamos lá. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Bom, lembra que no começo eu fiz a pergunta, onde será o milênio? Aqui eu já estou respondendo. O milênio será na terra. Porque simplesmente não faz sentido dizer, ao vencedor eu lhe darei poder sobre as nações, se a igreja não estivesse aqui na terra. Então, o vencedor, e eu vou concordar aqui com você, querido, o vencedor, principalmente o autor tem em mente aqui os mártires, aquele que vai vencer a besta, o falso profeta, o anticristo, mas não somente os mártires. Quero logo lembrar, a promessa aqui ela não é destinada apenas para os mártires, mas para todos os cristãos, para todos os santos, embora a audiência do autor sagrado aqui seja a igreja que estava passando por perseguições, embora a audiência aqui seja principalmente os mártires, todavia a promessa aqui não é destinada apenas para os mártires. Ao vencedor que guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ora, então aqui nós temos aqui uma promessa para os santos, para a igreja. Onde é que a igreja reinará com Cristo? Aqui na terra. Por que eu sei? Porque aqui fala de nações. Ora, não existem nações lá no céu. As nações, quando se fala em nações, está se falando aqui na terra. Ok? Aqui na terra. Então, quando se diz, lhe darei poder, autoridade sobre as nações, logo, aqui nós temos duas coisas. Nós temos uma promessa para o milênio, e outra definição, onde será o milênio? Aqui na terra. E com vara de ferro as regerá. Certo? As regerá. Ou as pastoreará. E as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Vamos prosseguir. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Aqui nós temos outra promessa. A promessa aqui para os santos é, lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as pastoreará. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, que não é uma estrela literal, tal como a coroa da vida, tal como a árvore da vida, tal como o maná escondido. Na estrela da manhã nós temos aqui um simbolismo para a vida eterna, em Cristo Jesus. Dar-lhe-ei também a estrela da manhã, em outras palavras, dar-lhe-ei a vida eterna. Esta é a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esta promessa aqui, ainda que ela tenha sido feita para os cristãos da igreja em Tiatira, todavia, esta promessa aqui, ela destina-se
a todas as igrejas. Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos continuar aqui. Capítulo 3 e verso 5. Vamos ver o que diz aqui. Capítulo 3 e verso 5. Aqui nós temos carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Livro da vida. Devemos pensar em um livro literal? Não. O livro da vida aqui é mais um símbolo que representa a vida eterna. Quando ele diz, de modo nenhum riscarei ou apagarei o seu nome do livro da vida, o que ele está dizendo é que aquele que perseverar até o fim, o vencedor, de forma nenhuma ele perderá a salvação. Jamais o seu nome será riscado do livro da vida eterna. O livro da vida aqui é o livro da vida eterna. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida aqui é, mais uma vez eu lhe digo, nós temos aqui uma figura de linguagem, um simbolismo, livro da vida eterna. Então nós temos mais uma vez o autor aqui usando uma outra figura para representar a vida eterna. Ok, queridos? E, como eu já falei, esta promessa aqui de vida eterna, será que ela destina-se apenas aos mártires? Não. Mas é claro que quando ele diz ao vencedor, ele tem em mente primeiramente os mártires. Mas só que quando a gente vai ler, a gente vai ver então que a promessa de vida eterna, jamais riscarei do livro da vida, isso não se destina apenas aos mártires. Logo, se a promessa de vida eterna não se destina apenas aos mártires, daí a gente entende que a promessa de reinar com Cristo 1000 anos aqui na Terra, ainda que esteja focalizado principalmente os mártires, todavia a promessa de reinar com Cristo durante 1000 anos não pode se destinar apenas ao grupo dos mártires. Apocalipse capítulo 3 e verso 5 eu já li. Agora vamos para o verso 12. Verso 12. Ó. Aqui nós vamos agora para a carta à igreja de Filadélfia. Olha o que diz aqui. Ó. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Não se trata aqui de uma coluna literal, aqui são colunas humanas. Ok? O templo aqui não é um templo literal, é um templo humano. Aqui é o templo de Deus, é a igreja, é o povo santo. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. O nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Agora eu pergunto bem aqui. Veja que 144 mil, lá no capítulo 7, eles foram selados na testa. Certo? Aquele selo ali, não devemos pensar num selo literal. Certo? Mas vamos lá. O selo ali ele consiste em ter o nome de Deus e do Cordeiro. É o nome de Deus. O nome de Deus, nome este que pertence ao Pai, ao Filho. Certo? Então, ter o selo de Deus na testa significa ter na mente, na alma, no espírito, carregar no íntimo o nome de Deus, o nome inefável, Hashem. É isso. Então vamos lá. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Não se trata, obviamente, de uma coluna literal, mas é uma coluna humana. Quando se diz, vou te fazer coluna no santuário do meu Deus, isso quer dizer que você vai fazer parte do santuário de Deus. E o santuário de Deus aqui é formado de pessoas, de homens, de remidos. Aí aqui eu pergunto, a promessa aqui ela é dirigida em primeira mão, principalmente para os mártires, ok? Principalmente para os mártires. Isso nós estamos de acordo. Mas será que o que nós vamos ler aqui, será que apenas os mártires herdarão isso? Ó, vamos lá. Ao vencedor,
Faloei coluna no santuário do meu Deus. Será que o santuário de Deus na eternidade, o que já é um fato agora, será que o santuário de Deus, nós vamos aqui para o futuro, será que o santuário de Deus é composto apenas de mártires? Não. Ainda que a promessa seja destinada principalmente para os mártires, mas o santuário de Deus, cujas colunas são homens remidos, não pode ser apenas mártires. Vamos lá. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é uma mensagem que, como eu repito, a mensagem aqui ela foi escrita para os cristãos da igreja em Filadélfia. Todavia, a mensagem aqui ela não destina-se apenas aos cristãos de Filadélfia, mas a todas as igrejas. Ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, queridos? Então é simples. Se, assim como nós temos aqui a promessa, que não destina-se apenas aos mártires, mas a todos os cristãos, mas está em foco principalmente os mártires aqui, assim também dá-se em Apocalipse capítulo 20, verso 4. Ainda que o autor esteja focalizando principalmente o grupo dos mártires, todavia a promessa de reinar com Cristo durante 1000 anos não se estende apenas aos mártires. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 12, eu li. Agora vamos aqui, verso 21. Aqui nós vamos aqui para a carta à igreja de Laodiceia. Vamos ver aqui o que diz aqui. Ó. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Ó, sentar-se comigo no meu trono. Agora, imagina uma coisa. Imagina aí toda a igreja, os santos de todos os tempos, porque como eu já lhe falei, a mensagem que ela destina-se principalmente aos mártires, em primeiro lugar aos mártires, mas não apenas aos mártires. Agora, imagine aí, a igreja em todos os tempos, em todos os séculos, desde Adão. Você acha que aqui é um trono literal? Não é um trono literal. Não estou dizendo que Cristo não esteja sentado no trono literal. Mas quando ele diz, ó, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Sentar-se no trono com Cristo significa reinar com Cristo. A imagem aqui é de um rei sentado num trono e a rainha se sentava ao seu lado. A rainha, ela reinava com o rei. Então, a imagem que nós temos aqui, o que Cristo está dizendo é isso. Ó. Ao vencedor, dá-lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Conforme eu disse para vocês, eu não estou negando que Cristo não tenha um trono literal no céu. Mas daí a promessa de dizer que todos nós, toda a igreja, todo vencedor, se sentará com Cristo no trono, aí já é uma figura de linguagem. Sentar-se com Cristo no trono significa reinar com Cristo. Ok? E veja o que Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz. Reinarão com Cristo 1000 anos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é uma mensagem não só para a igreja de Laodiceia, mas para todas as igrejas. Então repito, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, ou seja, reinará comigo, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ok, queridos? Vamos aqui. É capítulo... Agora vamos aqui para o capítulo 5 e versículo 9. Lembra que no início eu falei quem reinará com Cristo e onde será o milênio? Ó, quem reinará os 1000 anos com Cristo e onde será o milênio? Eu estou mostrando para você cada vez mais que a menos que alguém me prove o contrário, eu estou aberto a uma discussão. A menos que alguém me convença e me prove ao contrário, eu defendo a ideia de que não apenas os mártires, mas toda a igreja reinará com Cristo 1000 anos.
E também defendo, à luz da Bíblia Sagrada, à luz do livro do Apocalipse, que o reinado de Cristo da igreja por 1000 anos será aqui na terra e não no céu. Os adventistas do sétimo dia, eles dizem então que Cristo reinará 1000 anos com a igreja, mas que este reinado será no céu. E eles dizem que durante 1000 anos aqui na terra, a terra estará totalmente desolada, sem habitantes, sem nada, porque Cristo, quando ele veio, ele destruiu tudo, todas as nações, tocou fogo e não haverá nem raiz e nem ramos durante 1000 anos. Eu quero dizer para vocês, antes que eu leia aqui, que esta ideia de que no milênio não haverá nações, não haverá ninguém, ela não é uma teoria nova. Por exemplo, no Apocalipse de Elias, no capítulo 43, eu vou ler bem aqui para vocês, é breve. Ó como é que essa questão do milênio ela já é debatida desde tempos antigos. Ó. Naquele dia, ele será aniquilado na presença dele. Ele está falando do anticristo. Diluir-se-á como gelo ao fogo. Ele será esmagado como a um dragão, sem que se possa dar um suspiro. E ser-lhe-á dito, passado é o teu tempo, será agora eliminado juntamente com aqueles que em ti acreditaram. E serão arremessados nas profundezas do abismo. E este desmoronará sobre eles. Naquele dia virá o ungido, o rei, procedente do céu, junto com todos os santos, e ateará fogo à terra. E o fogo permanecerá sobre ela por 1000 anos. Por ter sido ela dominada por pecadores, ele criará um novo céu e uma nova terra, onde não existirá mais nenhum demônio, ok? Então ele reinará com os santos enquanto sobe e enquanto desce. Os santos também estarão o tempo todo com os anjos e com o ungido durante 1000 anos. Então, de acordo com o Apocalipse de Elias, no capítulo 43 e no capítulo 44, o Cristo e os santos eles reinarão por 1000 anos onde? No céu. Porque aqui na terra, durante 1000 anos, estará pegando fogo. Ok? Então, eu estou mostrando para vocês porque a teoria sobre onde será o milênio de Cristo, ela é debatida e não é de agora. Ok, queridos? Então vamos aqui, Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O que diz aqui? Ó? Versos 9 e 10. E digno é, e entoavam um novo canto, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua, povo e nação. Versículo 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Outras versões dizem reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Então aqui eu já estou lhe respondendo. Onde é que o milênio será? Aqui na terra. A igreja, Cristo e a igreja reinarão aqui na terra. Está bem aqui, ó. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E reinarão onde? No céu? Não. E reinarão sobre a terra. Ok? E quem é que reinará sobre a terra? Vamos lá, mais uma vez eu vou ler o versículo 9. Ó. E entoavam um novo canto, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. Então, quem é que reinará sobre a terra? Todos aqueles que foram comprados de todas as nações. Eu posso ver aqui apenas os mártires? Não. Para ser sincero, até que alguém me prove ao contrário, não. Eu não entendo que o autor aqui está dizendo, ele está falando que apenas os mártires reinarão sobre a terra. Volto a dizer, podemos ver que, principalmente os mártires, sim, os mártires estão aqui. Nós podemos ver à primeira vista, à primeira mão, os mártires. Eu posso muito bem também dizer que os mártires são de todas as tribos, povos, línguas e nação. Mas esta promessa aqui, veja bem, e reinarão sobre a terra, ela não pode e não deve ser destinada apenas ao grupo dos mártires. E reinarão sobre a terra. Ok? Esta promessa aqui, ela é uma promessa milenar. Ok, queridos? Ela é uma promessa milenar. Vamos continuar aqui. Versículo 11, capítulo 11, versículo 18. Ó.
Como eu estou provando aqui para vocês, o milênio ele não será no céu, mas ele será na terra. Ó. Versículo 18. Ó. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Ora, quando é que os santos, os profetas, os que temem o nome de Deus, serão galardoados? Na parousia, na vinda de Cristo. E aqui nós precisamos dizer mais uma vez, será que o autor aqui pensa apenas nos mártires? Não. Quando o autor fala isso bem aqui, ó, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Eu não entendo aqui que o autor tenha em mente apenas os mártires. Os profetas, não entendo aqui que ele tenha em mente apenas os mártires. Aos santos e aos que temem o teu nome, eu não entendo que ele tenha apenas em mente os mártires. Ok? Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então nós temos uma promessa aqui de galardão para os santos, para os profetas, para os que temem o nome de Jesus Cristo. Este galardão aqui é a vida eterna. Será conferida a vida eterna a eles quando? Quando Cristo vier. Quando Cristo vier dos céus para reinar aqui na terra por 1000 anos, os santos ressuscitarão de forma incorruptíveis. E os vivos, os que estiverem vivos, serão transformados no momento no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Ok? Inclusive eu quero aproveitar e lhe dar a sequência de certos eventos aqui. Ó. Como é a escatologia do Novo Testamento? Eu vou falar do Novo Testamento. Ó. A escatologia, ela segue essa cronologia aqui. Ó. Grande tribulação. O livro do Apocalipse, ele fala da grande tribulação e mostra claramente, só você ler Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 14, que a igreja ela passará pela grande tribulação. Então a sequência é a grande tribulação, depois da grande tribulação, volta de Cristo, é só você ler Apocalipse capítulo 24, versos 29 em diante, que diz assim, ó, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, ok? Então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão, vindo o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então nós temos aí o que? Grande tribulação, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aí depois nós temos o sinal da vinda do Filho do Homem, que mostra que ele vai deixar os céus para vir aqui para a terra. Aí neste quadro ele envia os seus anjos com rijo clamor de trombeta, isso tudo depois da grande tribulação, anjos estes que reunirão os eleitos, aí a igreja, dos 4 cantos da terra. Só você ler também em Marcos 13, 27, ok? Então, queridos, a cronologia escatológica é grande tribulação, volta de Cristo, ressurreição e transformação. Paulo, ele vai dizer tanto em Tessalonicenses, que ele diz, quanto aos que dormem, eu vou ler bem aqui para você, para mim não fazer nenhuma citação errada aqui. Ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Ó. 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, ó Paulo, acreditava estar vivo quando Cristo vier, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, e esta vinda aqui é após a grande tribulação. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens. Para quê? Para morar no céu? Não. Para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre onde? Aqui na terra. Para sempre onde estaremos com o Senhor? Aqui na terra. Começa o reinado de 1000 anos e segue-se por toda a eternidade. Então vamos lá. A outra passagem que nós temos, que fala sobre a ressurreição, é esta aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15. Ó, o que diz aqui? Ó. 1 Coríntios capítulo 15,
E versículo 50, ó, diz aqui, ó. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Que Cristo está descrevendo o momento da ressurreição e transformação dos santos. Ok? Aqui Paulo ele está falando aqui do momento, que é no abrir e fechar de olhos. O que será no abrir e fechar de olhos? É o arrebatamento? Não. Será a ressurreição e a transformação dos santos. É a transformação. É a transformação que será no momento do abrir e fechar de olhos. Então nós temos que fazer a distinção entre o que? Uma coisa é a grande tribulação, outra coisa é a volta de Cristo, outra coisa é a ressurreição, outra coisa é a transformação. O que será no abrir e fechar de olhos? É a transformação. Outra coisa é o arrebatamento dos santos a encontrar o Senhor nos ares. Ok, queridos? Então vamos voltar aqui para o que nós estávamos falando. Apocalipse capítulo 12 e versículo 5. Quem reinará no milênio? Aqui nós temos o que? 12, 5. E onde será o milênio? 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, aqui é Cristo, que há de reger todas as nações, ou seja, que há de pastorear todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui nós temos uma promessa de Cristo, o filho varão que foi arrebatado para o céu. E este filho varão, ele foi arrebatado para o trono de Deus, e ele há de pastorear as nações com cetro de ferro, ou seja, com autoridade. E quando é que isto vai acontecer? Ele vai pastorear quem? As nações. Aqui está falando de Cristo pastoreando as nações. Entenda, nações aqui não é a igreja. Nações deve ser distinto da igreja. Logo, se nações não é a igreja e é distinto da igreja, então, onde será o milênio? Aqui na terra. Aqui o autor, em Apocalipse 12, 5, ele está nos levando até o milênio, quando Cristo pastoreará as nações. Ok, queridos? Capítulo 15, versículo 5. O que diz aqui? Apocalipse, capítulo 15 e versículo 5. Vamos ler aqui. Apocalipse 15, 4, aliás. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Senhor, que é o Senhor Jesus. Pois só tu és santo. Vê Apocalipse 3, 7, que ele diz, isto diz o santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos ou os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Isto aqui é uma citação também de Salmos 86, verso 9. Então, nós temos aqui uma promessa milenar. O que diz? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. Ora, se o milênio fosse no céu, então o autor jamais iria dizer que durante o reino de Cristo ele reinaria sobre as nações. Como ele reinaria sobre as nações, se de acordo com os adventistas não haverá nações aqui na terra? Ora, os adventistas eles dizem que durante o milênio a terra estará sem forma e vazia. Não haverá homens, não haverá animais, só haverá o diabo. Variando de um lado para o outro, não encontra quem tentar. Essa é a teologia dos adventistas do sétimo dia. Porém, biblicamente falando, esta teoria ela é refutada. Porque vários versículos eu estou mostrando para você que o milênio ele será na terra. E Cristo e a igreja reinará sobre as nações. Logo, nós não podemos conceber a ideia de um milênio no céu. Ok, queridos?
Agora vamos aqui para Apocalipse para fechar. Apocalipse capítulo 20 e versículo 4. Onde nós começamos, nós vamos terminar. Vamos lá, 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vamos lá, será que o autor ele está falando apenas dos mártires? Ou será que ele está falando dos mártires? Será que nós não devemos fazer uma distinção entre aqueles que se assentam em tronos e os mártires que são ressuscitados para reinar com Cristo durante 1000 anos? Eu prefiro ver assim, queridos. Eu acho que João aqui ele está apresentando aqui dois grupos. Primeiro ele apresenta o grupo geral dos santos, quando ele diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Agora eu lembrei quando Jesus falou para os seus discípulos, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Lá em 1 Coríntios também, eu quero ler aqui para vocês, 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os santos, os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Ora, meus irmãos, é óbvio que o autor do Apocalipse, ele conhecia as obras de Paulo. Eu assim acredito que sim. E eu quero acreditar que ele também conhecia os evangelhos. Ele conhecia. Então veja bem, é claro que ele enfatizou, ele focalizou mais os mártires. Mas isso, se você perguntar para o autor, ele está dando pistas. Se você for perguntar para João, então apenas os mártires é que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Não, ele já vem dando pistas. Que não. Apesar dele ter enfatizado os mártires, mas todo o colégio, toda a igreja ressuscitará e reinará com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Ora, de acordo com o apóstolo Paulo, quem é que julgará o mundo? Quem é que julgará os anjos? É a igreja. É a igreja. Então, na minha ótica, eu estou vendo aqui um primeiro grupo. Aí depois o autor vai nos levar a uma outra visão. Vi ainda, primeiro ele descreveu o que? Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eu vejo aqui os santos de todos os tempos, a igreja. Ok? Tudo bem, você pode dizer, não, esses são os líderes da igreja. Como queira, mas os líderes eles representam a igreja. Vi ainda as almas dos decapitados. Agora sim, ele vai ser específico. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, como eu estou falando para vocês, eu sou aberto ao diálogo. Se alguém tentar me provar realmente que Apocalipse capítulo 20, versículo 4, contempla exclusivamente apenas os mártires, e que o autor do Apocalipse, à luz de tudo que eu venho lendo e examinando, se você ainda disser que o autor do Apocalipse, ele ensina que apenas os mártires governarão as nações com Cristo, eu estou aberto aqui a ser refutado e convencido. E não tenho problema em mudar de ideia. Mas estou sendo muito sincero aqui para os senhores. Até hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, eu vejo que não somente os mártires, mas todos os santos, e santos de todos os tempos, Adão, Abel, todos, até o último que há de nascer, eles se levantarão dentre os mortos e governarão as nações com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Bom, primeiro ele descreve a ressurreição dos mártires. Antes ele descreve também: vi também tronos, e neles assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Subtende-se aqui a ressurreição também, ok? Vamos lá. Mas aqui no versículo 5 ele diz: ó, os restantes dos mortos não reviveram. Quando ele diz não reviveram, ele está dizendo que houve uma classe de mortos que não se levantou do túmulo neste momento que os mártires e outros se levantaram. E são estes. Eu continuo vendo aqui o grupo dos ímpios. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ora, quando ele diz esta é a primeira ressurreição, ele não está falando aqui dos restantes dos mortos, porque simplesmente eles não se levantaram. Quando ele diz esta é a primeira ressurreição, ele está se referindo ao que ele acabou de falar no versículo 4, sobre a ressurreição daqueles que se assentaram em tronos e sobre a ressurreição dos mártires. Então ele diz, ó, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Ó, a segunda morte não tem autoridade. Eu já falei para vocês em uma das promessas lá. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Então, quem é que não receberá o dano da segunda morte? Apenas os mártires? Não. Todos os santos, em todos os tempos. Todos. É claro que o autor focaliza primeiro os mártires, mas não exclusivamente os mártires. Logo, se a promessa de não experimentar o dano da segunda morte não pode ser destinada apenas aos mártires, também a promessa de reinar por 1000 anos com Cristo aqui na terra não pode ser destinada apenas aos mártires. Vamos lá. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. 1000 anos, ok, queridos? Isto é o que eu tinha a dizer para os senhores, ok? Eu não estou de forma nenhuma depreciando o grande erudito R.H. Charles. Eu estou aqui trabalhando as ideias, ok? Estou trabalhando aqui as ideias. E o meu ponto de vista, a minha teoria é esta, que Apocalipse capítulo 20, versículo 4, ainda que focalize principalmente os mártires, todavia a promessa de reinar com Cristo por 1000 anos não destina-se apenas aos mártires. Ok, queridos? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.